Graça e paz, discípulo. Meu nome é Rodrigo Maciel, eu sou da Cia da Vila e eu tô feliz que você entrou aqui no nosso canal para assistir mais esse vídeo. Peço para você que, se não se inscreveu ainda, se inscreva aí no nosso canal. A gente tem se proposto a compartilhar semanalmente aqui algumas informações do reino de Deus, aquilo que Deus tem revelado no nosso coração e que parte ali como referência daquilo que a gente tem estudado na nossa lição semanal. No trimestre passado a gente estudou sobre Gálatas e agora nesse trimestre estamos focados aqui em Romanos, primeiro na carta de Paulo aos Gálatas e agora na carta de Paulo aos Romanos. E isso tudo tem a ver com a comemoração, né, da igreja cristã no mundo, a comemoração dos 500 anos da Reforma protestante, onde incluiu ali a justificação pela fé como tema principal, como tema central. E a igreja está comemorando isso. E eu também comemoro bastante essa volta dessa revelação, porque hoje, por causa disso, é possível a gente crer que a salvação vem apenas através de Jesus, né? Algo que tinha se perdido naquela época e que de lá para cá veio sendo restaurado. Eu estou bastante contente e eu selecionei aqui alguns textos, né? Nós temos alguns minutos para falar sobre o assunto dessa semana e eu selecionei aquilo que eu julguei mais interessante para mim para poder compartilhar com vocês aí. O texto central da lição dessa semana está em João, no capítulo 1, versículo 17, que ele diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Aqui já está um texto que a gente poderia gastar horas aqui conversando sobre isso, que é a respeito da diferença das alianças, né? Deus ali deu a lei através de Moisés para que o povo fosse guiado e que, de uma certa forma, eles pudessem passar por aquela fase até que Jesus viesse, né? Que eles se mantivessem um povo com determinadas características para que o Filho do Homem, né, o caso Jesus Cristo, pudesse vir ao mundo e, de fato, vindo ao mundo, pudesse tirar a gente dessa escravidão do pecado, né? Dessa escravidão da morte, pudesse nos livrar de várias coisas. Eu costumo dizer que Jesus, quando ele nos salva ali naquele ato de justificação, morrer, né, por nós e ressuscitar depois, ele nos salva de basicamente três coisas. Ele nos salva da morte eterna, ele salva a gente do medo de morrer e salva a gente também dessa forma egoísta de viver. São três coisas que Jesus nos salva. Eu baseio essa minha reflexão aí no livro de John Stott, que ele fala um pouco sobre essa salvação com aplicação tripla, né? Vamos dizer assim. Eu gostei muito de um texto que a lição trouxe pra gente, que está em Atos 15, que eu acho que ele é uma passagem do texto bíblico ali que particularmente me chama muita atenção porque ela compreende tudo aquilo que esse texto inicial que a gente acabou de ler diz e também o que isso causou no começo ali da igreja cristã, da igreja primitiva, entre os primeiros membros ali, os primeiros homens da nossa igreja. A gente vê no texto de Atos 15 que algumas pessoas, como você sabe, a igreja começou com os judeus, né? Jesus, ele reuniu os discípulos ali e os discípulos eram todos judeus. E ele preparou os judeus para então fazerem um trabalho de que depois que ele ascendesse para o céu, que os judeus fizessem um trabalho de alcançar também os gentios, né? Era uma missão que tinha sido estabelecida para o povo não se limitar apenas, o povo judeu, a evangelizar os próprios judeus, mas também evangelizar os gentios. O fato é que havia, por natureza, eles eram judeus e havia uma discrepância ali entre os ritos religiosos, como a circuncisão, e até mesmo a guarda da lei para a salvação, que os judeus queriam manter. Ser aquela história, né, de crer em Jesus, ok, Jesus era filho de Deus, beleza, só que a gente também tem que cumprir os mandamentos e a gente tem que fazer tudo certinho, porque senão nós vamos ser salvos. E isso naturalmente criou uma distinção. Você vê que no começo, por exemplo, ali do texto de Atos 15, eles estão na Judéia ali, na Antioquia, e ao passarem por ali, Paulo e Barnabé vê alguns homens dizendo a seguinte frase: se vocês não forem circuncidados conforme o ensino de Moisés, não poderão ser salvos. Ou seja, esse ensino ia de confronto com aquilo que os discípulos vinham pregando e aquilo que Jesus havia pedido para eles pregarem, porque de fato
não havia necessidade de circuncisão para o povo gentil e muito menos para o povo judeu. Embora fosse um costume daquele povo, não havia necessidade de ser circuncidado para então ser salvo, entende? Então, eles viram esses homens falando isso e começaram a discutir com os caras, falando, meu, não é isso, não foi isso que foi revelado pra gente e tal. E nessa discussão, como houve essa diferença de opiniões ali, Paulo e Barnabé foram enviados para Jerusalém, num concílio que a igreja teve ali, dos primeiros líderes, né, que se reuniram como igreja, para então definir o que fariam a partir dali, já que havia esse conflito ali entre os judeus mais legalistas ali, e também aqueles que estavam pautados da sua mensagem na graça. E aí Paulo e Barnabé vão lá para Jerusalém e se encontram com eles. É engraçado que durante todo o texto você percebe que os apóstolos estão discutindo ali as questões, e enquanto isso Paulo e Barnabé ficam testemunhando, né, a respeito de tudo aquilo que de maravilhas Deus fez no meio dos gentios. Isso aqui me chamou bastante atenção. É como se mais ou menos assim, os teóricos ficassem ali discutindo o que fazer, e aqueles que viveram a prática, né, profunda, como Paulo e Barnabé, de seguir com o evangelho a partir do povo dos gentios, e que viram maravilhas serem realizadas lá, estão falando de questões práticas, o quanto foi maravilhoso incluir na família de Deus os gentios, que eram pessoas que não tinham a grande maioria dos costumes e também não tinham a necessidade de cumprir todas aquelas 600 leis que eles haviam criado ali durante o exílio do povo ali de Israel e dali para frente. Então, eles chegam lá e começam a conversar, e logo o texto de Atos 15 diz que aqueles do partido legalista, né, aquele do partido fariseu, do partido dos religiosos, já começou a discussão falando, não, é o seguinte, os caras têm que cumprir a lei aí, porque se eles não forem cumprir a lei, eles não vão ser salvos. E aí Pedro interrompe, né, e começa a falar algumas coisas que eu quero ler para vocês aqui para a gente ter a exata frase aqui que foi utilizada, né? Tá aí no versículo 7 de Atos 15, diz assim, ó, depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles e disse, irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem dos meus lábios a mensagem do evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes havia também nos concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguiram suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Pedro era um dos principais líderes da igreja. E ele se posiciona aqui no meio da discussão ali, da liderança da igreja, ele se posiciona e diz, pessoal, é o seguinte, a gente precisa, vocês sabem que eu sou alguém eleito por Jesus para poder levar esse evangelho, e eu quero assegurar para vocês aqui que não há distinção alguma entre gentios e judeus, mesmo os costumes sendo diferentes, então não há necessidade de exigir deles aquilo que nem nós, que somos judeus, nem os nossos antepassados foram capazes de suportar. É um jugo pesado demais. O próprio Pedro falou. Na sequência, ele inclusive diz que nós somos salvos somente pela graça, ou seja, que não havia necessidade de exigir esse cumprimento, né, da lei para que as pessoas fossem então salvas. Essa é a posição de Pedro, no meio da reunião ali. Depois disso, toda a assembleia ficou em silêncio e Paulo e Barnabé continuam testemunhando. O texto está dizendo aqui a partir do versículo 12. Paulo e Barnabé testemunhando, as pessoas ficando maravilhadas com o que Deus estava fazendo no meio dos gentios. Lembrando você que eles estão em Jerusalém, uma base ali da igreja primitiva, basicamente formada por judeus, né? Então os judeus estão ali ouvindo todos os testemunhos que Paulo e Barnabé tinham captado ali no trabalho que fizeram com os gentios. Aí depois disso, Tiago vem para dizer algumas coisas também. E dentre as coisas que ele diz, ele fala, olha, Simão, Pedro no caso, nos expôs como Deus
no princípio voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Os profetas também concordam com isso, conforme está escrito. Uma coisa interessante. Tiago usa o que Pedro falou, e aí ele vai lá no texto bíblico do Velho Testamento e traz um texto que endossa aquilo que Pedro estava falando. E esse texto diz assim: depois disso voltarei, é um texto do Velho Testamento, texto profético, né? Falando a respeito da vinda de Jesus. Depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, versículo 16. Reedificarei as suas ruínas e restaurarei para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Ou seja, um texto que amarra aquilo que Pedro havia dizendo. O Tiago vem e traz então esse texto para dizer, ó, tá vendo? Até no que está escrito, no que está revelado para a gente agora, está declarado que Deus aceitou os gentios. E aí ele continua no versículo 19 dizendo assim: portanto, julgo que não devemos pôr dificuldade aos gentios que estão se convertendo a Deus. Particularmente gostei bastante desse texto, né? O mais importante que Tiago vê aqui é que é a conversão dos gentios e não aquilo que eles devem ou não devem fazer. Tiago, Pedro, Paulo, Barnabé, todos estavam interessados, extremamente interessados em que o povo gentil se convertesse. Mas isso não passava pelo cumprimento de uma lista de regras, de um checklist ou de algo parecido. Isso era apenas a conversão pela fé, ou seja, o simples fato deles crerem de que Jesus era ali, então, Filho de Deus, que morreu no nosso lugar, dando a nós vida eterna. Se o simples fato deles crescem, o simples fato deles crerem seria suficiente para, de fato, eles assumirem essa nova identidade de filhos de Deus e poderem desfrutar dessa eternidade. O restante do texto, Tiago então diz que, ao contrário, nós devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham da comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e de sangue, pois desde os tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. O que ele pede, né? Tiago, aqui ele dá uma orientação para... Tudo bem, eles não têm a necessidade de cumprir nenhuma regra para ser salvo. Mas vamos escrever uma carta para eles, dizendo para eles dar uma segurada ali na questão da comida contaminada pelos ídolos, segurar a questão da imoralidade sexual, segurar a questão de comer animais estrangulados e do sangue, e assim, enfim. O que ele disse é o seguinte: pede para eles por carta, para eles não fazerem coisas que escandalizam os judeus, porque são coisas que ofenderiam os judeus em público. Afinal de contas, Moisés, como ele diz aqui no versículo 21, Moisés é pregado em todas as cidades e é lido nas sinagogas todos os sábados. Ou seja, para não ofender o povo judeu, pede para os gentios para não fazerem algumas coisas que são ofensivas. Mas isso não tinha a ver com salvação, entendeu? Então, particularmente eu gosto bastante desse detalhe do texto aqui, porque ele mostra pra gente que essa diferença que havia nesse conflito inicial que havia na primeira igreja, conflito que infelizmente persiste até hoje. Muitos ainda acreditam que para ser salvo precisam fazer alguma coisa ou cumprir uma determinada lista de regras, quando na verdade o que os próprios líderes aqui da igreja primitiva chegaram à conclusão que não, né? Aí você fala assim: mas Rodrigo, e a lei então? A lei não é para cumprir a lei? Cara, a lei é uma das sínteses daquilo que Deus quer de nós. Jesus sintetizou um pouquinho mais, falou: ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Tem essa segunda síntese, que são os 10 mandamentos. Tem uma terceira síntese que vai incluir mais coisas, ou seja, a vontade de Deus é uma vontade enorme, né? De várias coisas, e tudo aquilo que a gente faz diferente da vontade de Deus é pecado. Mas o fato é que não é fazer ou não fazer as coisas que definem se você foi salvo, entendeu? Agora, conhecer a vontade de Deus é importante para que você represente Deus plenamente em todos os lugares que você pisar. Mas isso não interfere na sua salvação, que foi suficiente em Jesus Cristo ali, com o sacrifício que ele fez por nós.
Eu espero que você tenha gostado desse bate-papo aqui. Eu me concentrei em Atos 15 porque achei que faria mais sentido. Ele reúne todas as questões aí da nossa discussão. E eu espero que tenha sido bom para você. A igreja primitiva decidiu que os gentios não precisavam cumprir as mesmas coisas que os judeus para serem inseridos na igreja. Eu espero que você e eu façamos a mesma coisa com as outras pessoas, deixando elas livres para que o Espírito Santo as ajude a entender o que elas têm que mudar ou não nos seus comportamentos, e que esse não seja o nosso papel, que o nosso papel se limite a amar as pessoas, cuidar delas e deixar que o Espírito Santo revele a elas aquilo que de fato elas estão caminhando erradamente, né? Não é nosso papel fazer isso. Agora, independente do que elas estão fazendo ou não, não são as coisas que elas fazem ou deixam de fazer que significam a salvação delas, mas unicamente a salvação pela fé em Jesus, que nós temos a alegria de conhecer por causa dos nossos irmãos da Reforma que trouxeram essa verdade à tona novamente. Um grande abraço para você, obrigado mais uma vez por ter acompanhado a gente aqui até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal aí, e a gente vai enviando vídeos durante as próximas semanas, compartilhando com vocês as nossas impressões sobre o que nós aprendemos na lição, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus.